Oi pessoal, tudo bem? Eduardo da Revolução Solar aqui. Como vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, na imprensa, ano passado a gente teve uma vitória que foi na Lei 14.620, da recriação do programa Minha Casa Minha Vida, a inclusão da energia solar. A gente comemorou muito essa vitória, mas essa foi só a primeira parte de uma jornada muito longa. E agora muita gente está se perguntando o que acontece, como é que vai ficar essa inovação, né? E a gente está trabalhando para isso. Agora os órgãos responsáveis do governo precisam regulamentar essa criação, essa inovação. O Ministério das Cidades, que cuida do programa do Minha Casa Minha Vida, Minas Energia também, e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, reguladora do setor elétrico, precisam trabalhar para que do lado da habitação e do lado da energia elétrica essa determinação tenha o seu detalhamento nas regulamentações e em seguida possa entrar em prática e beneficiar quem mais precisa, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre o atual capítulo que está essa novela, que é a regulamentação por parte da ANEEL da entrada da energia solar no Minha Casa Minha Vida, no sentido de como é que vão ser os procedimentos de conexão desses sistemas de energia solar, como é que esse valor vai ser beneficiado na conta de luz dos moradores de baixa renda beneficiários dos programas sociais, como é que isso vai se dar na prática, com que taxas, enfim. Então esse vídeo é para falar sobre isso. Esse atual capítulo está se dando através da abertura por parte da ANEEL para promover a participação social nesse processo, da consulta pública número 3 de 2024, que ela abriu agora em fevereiro, durante o carnaval, logo antes do carnaval, ficou só 15 dias aberto, fechou dia 23, e a gente na Revolução Solar fez uma contribuição enviando 5 pontos, 5 sugestões de aprimoramento na minuta que foi disponibilizada pela ANEEL no texto de proposta de regulamentação que a ANEEL preparou e divulgou e abriu então a consulta pública para acolher subsídios em cima desse texto que ela propôs, e a gente vai falar agora sobre os 5 pontos que a Revolução Solar propõe. O primeiro ponto diz respeito ao chamado custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade, todo mundo que é consumidor de energia elétrica paga para a sua distribuidora, e ele é como se fosse um mínimo que você tem que pagar para a distribuidora, mesmo se você não consumir energia. Uma analogia seria como se fosse aquela consumação mínima num bar, num restaurante. Então, hoje, se você tem uma conexão monofásica, bifásica ou trifásica, você paga um mínimo de 30, 50 ou 100 kWh por mês para a distribuidora. Por que é muito importante esse primeiro ponto sobre esse assunto? Antes de entrar em qual é a proposta, o que a gente fala? Os consumidores de baixa renda têm um volume de consumo que geralmente é muito pequeno e se aproxima desse mínimo de disponibilidade. Com isso, a gente não tem muita margem do que reduzir do consumo dessa pessoa para ela ter economias na conta de luz a partir da energia solar, porque aquele mínimo já vai ter que ser pago, então ele não pode ser reduzido de nenhum jeito. Então, o que disse a Lei 14.620, que relançou o programa Minha Casa Minha Vida em relação a isso? Foi uma vitória do setor de energia solar social. Ela dizia que o mínimo faturável para os participantes do sistema de compensação, ou seja, para quem tem geração distribuída, que estão inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal, que foi instituído pela Lei 8742 de 93, deve ter uma redução de no mínimo 50% em relação ao mínimo faturável aplicável aos demais consumidores, conforme a regulação da ANEEL, que é o que está tratando agora. Ou seja, vai diminuir pelo menos 50% desse valor mínimo para esses consumidores, o que é muito importante. Então, por exemplo, alguém que tinha um consumo mínimo de 50, agora vai ter que pagar só 25, podendo ter uma margem maior aí para economizar com a energia solar instituída no programa. Então você percebe que na lei está escrito no mínimo 50% essa redução. Ou seja, a gente entende que os legisladores previram isenções para alguns segmentos de população mais vulnerável, mais do que 50%, senão eles teriam botado o valor, a redução de 50%. E a ANEEL, no seu artigo 2º, propõe a alteração da Resolução Normativa 1000, que é a que até então tratava desse assunto da cobrança por disponibilidade,
propondo que essa redução deveria ser de 50%, ou seja, o mínimo legal. Dessa forma, a gente entende que essa regulação muda o que foi proposto na lei, que seria prever faixas maiores. E aí a nossa proposta é que se utilize a segmentação de nível de pobreza usada na lei do cadastro único, inclusive, de famílias em situação de extrema pobreza, para uma redução de 100% desse valor, para famílias em situação de pobreza de 80%, e para as demais famílias em situação de baixa renda do mínimo legal de 50%. Assim a gente estaria criando benefícios maiores para quem mais precisa e seguindo o que a lei propôs. Tá? E aí a gente propõe mais uma coisa também nesse item, que é o esclarecimento da ANEEL de que os benefícios da redução do custo de disponibilidade, estando no cadastro único, e da tarifa social de energia elétrica, que é um outro benefício para esse público, sejam cumulativos. É o que já é previsto, só que as distribuidoras têm tirado o pessoal da tarifa social quando recebe os créditos de geração distribuída, então a gente propõe aí também que ela faça esse esclarecimento. O segundo ponto que a gente está propondo também está no artigo 2º da proposta da ANEEL, que também altera a resolução normativa número 1000, no seu artigo 486A, e ela propõe, na redação da ANEEL, que os benefícios, que a gente vai falar em seguida nos próximos pontos, sejam restritos só a quem está na faixa urbano 1, que é uma das faixas de beneficiamento do Minha Casa Minha Vida. A gente discorda completamente disso, porque a Lei 14.620 não faz esse recorte de faixa do Minha Casa Minha Vida. A gente ficaria muito restrito a essa política específica. A gente está propondo que todo mundo que esteja cadastrado no cadastro único, ou seja, está em situação de pobreza e de baixa renda, tenha os benefícios que a gente vai falar em seguida. Então a segunda proposta é basicamente que seja cortado esse recorte único de só quem está no faixa 1. E sim, seja os próximos benefícios que a gente vai falar ampliados para todo mundo que está no cadastro único e efetivamente precisa desses incentivos para ter energia solar, porque hoje não é a realidade. O terceiro ponto de proposta também é relativo ao artigo 2º dessa minuta proposta pela ANEEL de regulamentação e também altera o artigo 486A da resolução 1000 e diz respeito à responsabilização da distribuidora pela conexão dos sistemas de energia solar e pelo investimento e custeio em adaptações da rede elétrica que precisam ser feitos para esses sistemas entrarem em operação. A proposta da ANEEL é que só quem estivesse no faixa 1, urbano, como a gente falou, tivesse o benefício da distribuidora assumir essa responsabilidade, quando na verdade essa deveria ser uma responsabilidade que é prevista pela lei da distribuidora em todos os casos. Então a gente está propondo que a distribuidora seja responsável pela disponibilização da infraestrutura da rede de distribuição, pelas instalações elétricas até os pontos de conexão que sejam necessários, incluindo esse custeio e execução das obras que são externas ao empreendimento. Então, nesse ponto, a gente propõe que a distribuidora seja responsável e que também sejam simplificados os procedimentos para que os beneficiários tenham acesso a esses benefícios que são direitos. Né? Então, na proposta da ANEEL, são requisitadas uma série de documentações de construção do imóvel. A gente está propondo que o requisito seja a apresentação de cadastro no cadastro único, simplesmente, e aqueles necessários à conexão do sistema fotovoltaico à rede elétrica. E não necessariamente toda a documentação no detalhe que foi necessário no projeto inicial do empreendimento. Dessa forma, a gente agilizaria a implementação desses mecanismos. O quarto e penúltimo ponto que a gente está propondo diz respeito a uma inovação importante da lei do Minha Casa Minha Vida, que é a possibilidade desses sistemas de geração distribuída desses programas habitacionais poderem vender a energia gerada para órgãos públicos. Então, é uma forma dos órgãos públicos comprarem uma energia que é renovável, que é gerada no empreendimento de programa social e habitacional, incentivando então a demanda por essa energia e a autossustentabilidade desses empreendimentos e economizando na conta de luz dos órgãos públicos também. Então a gente vê com super ânimo essa medida.
E aí o artigo 2º da ANEEL que ela propõe, ela vai ter que alterar o artigo 655X da Resolução 1000 e vai falar sobre as regras dessa comercialização. A proposta da ANEEL é que essa energia vendida se enquadre como GD4. O que é GD4? São novas usinas participantes do sistema de compensação que estão submetidas à nova regra de taxação do uso do sistema de distribuição e transmissão, ou seja, que pagam uma parte da tarifa a ser compensada pela energia gerada pela geração distribuída, que justifica uma taxa para o chamado custo de transporte de energia. Ou seja, essa energia, dentro desse mecanismo de empreendimentos habitacionais e sociais para órgãos públicos, passaria a valer menos do que a GD1, por exemplo, que são aquelas usinas instaladas antes da Lei 14.300, que tinham a compensação integral da tarifa e não tinham essa taxa. A inclusão dessa taxa foi consequente de uma discussão ampla que tinha como argumentação a ideia de que só tinham geração distribuída aqueles mais ricos, fazendo com que os mais pobres arcassem com um custo que teria menos gente pagando, então seria um custo maior, fazendo com que houvesse um subsídio cruzado dos mais pobres que não teriam geração distribuída para os mais ricos que estariam economizando toda a conta de luz e o custo da rede de distribuição e transmissão ficaria para os mais pobres. Nesse caso, a gente está falando de um mecanismo que vai beneficiar a população de baixa renda e órgãos públicos, ou seja, em última instância, toda a população. Então a gente entende que nesse caso deva se enquadrar enquanto GD1, tendo então esses benefícios para que a tecnologia possa se popularizar nessa modalidade e para que possa haver essa modalidade de compra e venda com os órgãos públicos também. Por fim, o último ponto é também nesse último artigo, 655X da 1000, no artigo 2º da ANEEL, que é como é que vai ser o regramento dessa energia vendida, dos empreendimentos habitacionais para órgãos públicos. A ANEEL propõe que essa energia não possa ser usada em ciclos futuros de faturamento como crédito de energia, o que é a regra para todo mundo que está na geração distribuída. Se não usou o crédito do mês que ela foi alocada, você pode usar por 60 meses. A gente propõe simplesmente que esse mecanismo seja mantido para essa modalidade, fazendo com que ele se enquadre na mesma forma como tudo de geração distribuída acontece, viabilizando então o não desperdício também do recurso público que foi alocado nessa compra. No final das contas, vai impactar positivamente a população como um todo. Então, essas foram as contribuições que a Revolução Solar enviou para a ANEEL, de como é que a energia solar pode ser incluída na lei, agora na regulação do Minha Casa Minha Vida, e como um todo, como é que a população de baixa renda pode ser incentivada para usar a energia solar cada vez mais com esse caráter social, que é importantíssimo que a gente crie esses incentivos para que realmente a Revolução Solar chegue em quem mais precisa. Então, você pode comentar aqui embaixo o que você achou dessas propostas, se vocês têm outras reflexões de como é que a energia solar poderia ser mais incentivada também para que seja popularizada essa tecnologia no Brasil e como é que o governo e a agência reguladora poderiam trabalhar nessa direção. Valeu!